muito frutado, tá muito intenso. Nem sei se precisava mais um dry hop, mas como tá no nosso planejamento, né? Finalmente a gente tem uma versão da Kona ou da London 3 na forma seca no mercado. Pelo menos é o que parece quando a gente vê a levedura WHC Saturated. Ela diz aqui que é a versão desidratada da mais popular linhagem de levedura para fazer New England. É a levedura mais sucosa e frutada do mercado. Espere frutas tropicais, éster e um monte de biotransformação. Eu nunca usei ela, então hoje eu vou pegar uma das minhas receitas clássicas de New England e vou aplicar ela e vou ver o resultado. Vamos lá? Essa é uma levedura cara e especial. R$40 o pacote. A gente vai utilizar ela para fazer uma cerveja igualmente especial. Se eu fosse fazer uma cerveja mais básica, uma APA, uma IPA do dia a dia, eu ia optar por utilizar uma levedura mais barata. Só que boas leveduras, ou leveduras adequadas, né? Não necessariamente boas mesmo, porque todas são boas, mas algumas leveduras em específico conseguem elevar o potencial de cervejas muito lupuladas a um outro patamar. Isso acontece por dois fenômenos. Primeiro, existe a biotransformação, uma série de tipos de biotransformação, mas quando a gente fala, especialmente em lúpulo, a gente fala de duas biotransformações específicas. Uma é a chamada biotransformação dos glicosídeos e a outra é a chamada biotransformação dos choice. Essas biotransformações, elas conseguem liberar aromas que estão presos, aromas do lúpulo muito intensos. Quando se fala em choice, nem se fala, é a classe de compostos agradáveis mais potente da natureza. Bom, pelo menos os choice polifuncionais. Os outros choice são fedidos, mas os choice que tem no lúpulo são uma classe de aroma extremamente potente, só que infelizmente eles estão grudados em outras moléculas. A gente não consegue aproveitar eles propriamente. Então, algumas leveduras cervejeiras têm a capacidade, são pouquíssimas, as leveduras domesticadas cervejeiras perderam essa capacidade, mas algumas leveduras conseguem liberar esses aromas e elevar o nível da cerveja a um outro patamar. Existem hoje leveduras geneticamente modificadas que fazem esse trabalho, elas conseguem liberar muito bem, principalmente na parte do tiol, o que leva a cerveja a um aroma tão intenso, é um tropical tão intenso, principalmente goiaba, maracujá, que eu vou ser sincero, acaba até sendo injusto comparar, não tem como, mas fica até ruim. Não ruim necessariamente, mas fica unidimensional. Essas leveduras conseguem tirar aroma tropical até da casca do malte, é insano. Só que acaba deixando todas as cervejas com o mesmo sabor, com o mesmo gosto, porque são aqueles choice ali que estão ali presentes e eles vão dominar, não importa se você usa Columbus, Citra, Motueka ou Nelson Sauvin. Você acaba perdendo um pouco da essência. Hoje eu vejo, depois que passou esse hype das leveduras geneticamente modificadas para biotransformação, que muitas das cervejarias estão deixando de utilizar ou usando blendado para amenizar esse efeito e ter mais complexidade e sair do mais do mesmo. E tem outro fator que a gente não pode utilizar essas leveduras aqui no Brasil, pelo menos na teoria. Então, eu vejo um movimento para procurar leveduras não geneticamente modificadas que tenham seu certo potencial de biotransformação para ser algo como complementação. E por isso a gente vai utilizar essa levedura numa cerveja muito especial que tenha todos os requisitos para que isso possa acontecer. Tem os lúpulos certos, utilizando as técnicas certas para que o aroma deles possa ser potencializado. Essa cerveja vai ser uma New England IPA, uma cerveja cara, com muito lúpulo, com muita perda, que provavelmente certamente a cerveja mais cara, pelo menos de cervejas jovens, falando de cervejas que não foram envelhecidas, de longe para fazer. Você vai tomar uma, vai comprar uma boa, um bom exemplar, vai custar pelo menos R$50 a lata e é muito justificado, porque tirando toda a parte que a gente já sabe de imposto, de tributação, boa parte dessa cerveja é perdida no tanque pelo excesso de lúpulo. O excesso de lúpulo por si só já é bem caro, mas se perde muito no tanque. E quando a gente fala desse tipo de cerveja, existe um segundo fenômeno que a levedura pode potencializar, que é a sinergia entre o lúpulo e a levedura. A gente busca sempre aromas tropicais, aromas complexos, aromas intensos, chegar na
saturação, que é o que ela fala, né? Saturated, aquele ponto onde não adianta pôr mais nada, que não tem mais como tirar aroma de lugar nenhum. E isso é atingido quando a gente tem diversos componentes diferentes de aroma que tem sinergia. Se a gente tiver um componente de aroma só, linalol, componente básico de aroma do lúpulo, nossos receptores de linalol são saturados e não adianta pôr mais linalol, a gente não consegue ter mais aroma. Então a gente coloca outro componente, por exemplo, o geraniol. Geraniol é um dos componentes base de aroma do lúpulo também, floral. Mas quando ele entra no nosso nariz, a gente começa a sentir ele em outro receptor específico para o geraniol. E aí a gente consegue sentir mais aroma do que se a gente só tivesse o linalol sozinho. E isso acontece não só com componentes do lúpulo. Alguns componentes frutados da levedura têm interação sinérgica positiva com o lúpulo. Esses componentes dão a impressão de que a cerveja tem mais lúpulo do que ela tem. E esse é um dos motivos também de a gente usar esse tipo de levedura. Essa é uma levedura que potencialmente faz algum nível de biotransformação, está até escrito ali, a gente vai confirmar ou tentar confirmar, né? Não é uma tarefa fácil, na verdade. E ela é uma levedura que expressa bastante éster. Como eu disse, eu acredito que ela seja ou a Kona ou a London 3, que são as leveduras mais clássicas para fazer New England. Então hoje a gente vai pôr à prova isso e de uma forma que infelizmente não é muito precisa, mas é a melhor que eu consigo fazer. Eu vou pegar uma receita de New England minha aqui e eu vou só colocar essa levedura. A única diferença. Eu sei o que esperar, eu já fiz essa receita diversas vezes e a gente vai ver se utilizando essa levedura eu me surpreendo ou não. Eu acredito que ela desempenhou um papel bom ou não. É um teste muito falho, porque vai estar confiando na minha memória de quando eu fiz essa cerveja outras vezes, mas de alguma forma eu acho que a gente pode tirar algum resultado daqui. Então vamos dar uma olhada na receita. A base de uma New England é um malte claro, como o malte Pilsen ou o malte Pale Ale, e bastante aveia. A aveia vai dar a sensação de maciez, que é algo bastante característico, vai deixar a cerveja bastante turva e vai dar a sucosidade desses tipos. Juicy, Hazy, New England. Nessa cerveja aqui, eu uso o malte Pilsen da Agrária porque a gente não precisa desses aromas mais finos do malte. Qualquer malte Pilsen vai funcionar e não vale a pena colocar um Pale Ale, porque os aromas um pouquinho mais tostados do Pale Ale, de anuseados, vão ser totalmente sobrepostos pelo lúpulo. Logo depois, 15% de aveia maltada. O objetivo aqui da aveia maltada é evitar a oxidação. A oxidação é a pior coisa para New England. Ela é muito, muito, muito sensível à oxidação. E o fato dela ser sensível à oxidação depende, dentre outras coisas, da presença de metais dissolvidos ali no mosto e na cerveja final. E esses metais, eles vêm do uso de adjuntos não maltados e também do excesso de lúpulo. Ambos podem carregar metais para dentro. A aveia maltada, ela é muito cara, não vale a pena utilizar. A gente vai falar uma técnica que acaba tirando um pouco da necessidade de fazer isso. Mas se a gente pegar um livro como o Nova IPA do Scott Jenisch, ele fala 500 vezes lá para trocar aveia não maltada por aveia maltada. Ela vai dar um pouquinho menos de corpo, porque ela passou por modificação, ela tem menos beta-glucano, mas ainda vai trazer essa sucosidade. Trigo, espuma, um pouquinho irrelevante de corpo ali, e eu particularmente não gosto daquelas New Englands muito brancas, como é comum com cervejarias profissionais. Cervejarias profissionais fazem New Englands muito brancas porque o público olha isso como um parâmetro de oxidação. Se a cerveja for muito branca, muito clara, quer dizer que ela não está oxidada. Mas a minha aqui vai estar muito mais fresca do que qualquer cerveja de cervejaria que eu possa tomar e eu não preciso recorrer a isso como parâmetro. E eu não gosto eu acho feio cervejas muito brancas, então eu coloco um pouquinho de malte Munique aqui para dar um alaranjado. Às vezes eu vou para mais, para ela ficar alaranjadona mesmo, parecendo um suco de manga, às vezes eu vou menos. Aqui eu estou no meio do caminho. Saindo do malte, a gente vai para a parte principal, o lúpulo. A gente tem muita adição, essa é uma cerveja cara. Eu estou testando numa cerveja cara de propósito. Como eu disse, você não vai usar uma levedura de R$40 para fazer a sua APA do dia a dia, a não ser que você propague. Então a primeira adição aqui, ela parece uma adição estranha, né? 50 gramas de Saaz. Por que eu tenho Saaz numa New England? E numa adição muito pouco usual, na mostura. Isso aqui tem uma série de motivos e é muito importante essa adição dentro da cerveja. O Saaz aqui,
ele entra com dois motivos principais. Quando a gente coloca o SAS na mostura, o SAS é um dos lúpulos com grande potencial de biotransformação para liberar tióis, e ainda ele é um lúpulo que pode ser beneficiado das enzimas proteolíticas que a gente tem no mesh. Liberar tiol não é uma coisa fácil, eu tenho uma série inteira aqui no BioSchool falando sobre como liberar tiol, e uma das coisas é que na forma com que ele está mais presente, o tiol, que é a forma chamada de glutationada, as enzimas padrões que a levedura pode sintetizar, elas não conseguem liberar esse tiol. Colocando o lúpulo no mesh, parece ter um indício de que as enzimas do malte conseguem liberar, transformar esse tiol numa forma mais fácil da levedura quebrar depois. Mas esse não é o único motivo. Talvez o principal motivo de eu estar colocando o SAS aqui é que os lúpulos, alguns lúpulos, ou quase todos os lúpulos, na verdade, colocados durante a mostura, em pH alto, inclusive, eles conseguem adsorver metais. E lembra que um dos principais problemas aqui são os metais? Então isso aqui entra com dois fatores. Reduzir os metais do mosto e entrar como um potencial tiol a mais. Um potencial tiol a mais. Seguindo, a gente vai para a adição de primeiro mosto aqui de Columbus. Na verdade, eu só mantive essa adição aqui porque eu estou fazendo uma receita que eu quero fazer, que eu já tinha feito, né? Esse Columbus aqui, ele não precisa. A ideia dele na receita original era economizar um pouco, mas depois a gente vai para tanto lúpulo ali que não economiza praticamente nada. Um monte de adição na parte quente é fundamental porque a adição na parte quente vai fazer com que você perca alguns aromas desagradáveis do lúpulo, pelo menos quando estão em excessos, com componentes como o mirceno, que vão trazer aquela característica verde, vegetal para a cerveja. A gente não quer isso. Então a gente coloca boa parte do lúpulo na parte quente e na fermentação ativa porque a gente perde esses componentes ruins, eles têm pouca afinidade pela água, eles evaporam fácil, eles vaporizam fácil. E eu escolhi, na receita original, colocar Amarillo como um dos principais lúpulos aqui na parte quente, porque o Amarillo é um dos principais lúpulos, ou é o lúpulo que tem maior concentração de geraniol ligado, geraniol com potencial de biotransformação. O Amarillo por si só, ele não tem tanto geraniol, pelo menos não geraniol livre. Mas se a levedura pode liberar esse geraniol, vai dar uma explosão de aroma. Então por isso, essa é uma receita para testar a biotransformação mesmo. Por isso que o Amarillo está aqui. O Citra está aqui porque o Citra é genérico. Ele tem tiol, tem glicosídeos ligados ali, aromas ligados de glicosídeos, tem álcool esterpênico, Citra tem tudo. Citra está em todas as minhas receitas basicamente porque ele consegue criar efeitos sinérgicos com o que você tiver. Você vai colocar qualquer lúpulo ali, está faltando alguma coisa? Tem no Citra. O Citra ele vai dar esses componentes a mais para dar efeito sinérgico. Então Citra aqui, Citra vai fazer biotransformação das duas coisas, de tiol e de glicosídeo, e vai dar um potencial de aroma. E o resto do Columbus. Columbus, quando eu criei essa receita original, porque o Columbus ele tem um potencialzinho de tiol ali também. Depois a gente vai para a fermentação, dry hopping em fermentação ativa. Biotransformação só acontece em fermentação ativa. Então no dia 1 para o 2, vou adicionar mais Amarillo, mais Citra e agora Mosaic. Mosaic também tem um potencial de biotransformação. E depois, quando finalizar, então esse aqui é um dry hopping no segundo dia, vai ser um dry hopping rapidinho. A gente coloca, um dia e pouquinho depois a gente tira esse dry hop. E aí a gente deixa a cerveja abaixar um pouco a temperatura, deixa ela finalizar a fermentação e entra com o último dry hopping. Esse dry hopping aqui não tem o objetivo de biotransformação, porque não acontece mais biotransformação, mas tem o objetivo de sinergia. Então o Mosaic vai entrar com um monte de compostos de álcool esterpênicos aqui que podem ter uma boa sinergia com os ésteres que vão ser produzidos pela levedura. Bastante coisa, né? 12 gramas por litro de dry hopping mais quase 7 gramas por litro de whirlpool hopping. Metade dessa cerveja quase vai para o ralo. Eu não tenho o que fazer. O TK ali tem uma bitola muito pequena, o TK pequeno onde eu vou fazer, e eu, mesmo se fosse uma bitola grande, ia 5 litros para o ralo. Como a bitola é menor, vai uns 8 litros para o ralo. Eu não tenho o que fazer, infelizmente. Será que eu estou exagerando? Mas é algo mais ou menos assim. Levedura saturated, eu vou propagar, ela já está propagada, será que vocês conseguem ver? Está ali no cantinho, pronta para ser utilizada, por isso inclusive que ela está com o pacote aberto.
E eu vou fazer a fermentação primária a 20 graus Celsius, uma temperatura suficiente para liberar bastante éster, para ela ficar bastante frutada, para a gente poder aproveitar esses aromas. Água com bastante cloreto, eu poderia até aumentar ainda mais o nível de cloreto usando o cloreto de sódio. Se eu aumentar com cloreto de cálcio, o cálcio vai elevar demais e ela vai clarificar muito fácil, coisa que eu não quero. Então, só uma água básica com bastante cloreto, quase 14 gramas de cloreto de cálcio. Lembrando que eu vou produzir 21 litros e a eficiência do meu equipamento está setada para 60%. Bora lá produzir essa cerveja. Em 24 horas de fermentação, eu vou fazer o primeiro dry hopping, que é o dry hopping de fermentação ativa. Só que tem um problema, acabou o meu CO2. Como é uma New England e ela é muito sensível à oxidação, a gente tem que evitar ao máximo qualquer entrada de oxigênio. Mas, para minha sorte, mais sorte que juízo, esse é o dry hopping de fermentação ativa. É fim de semana, eu não tenho como carregar o CO2, mas nesse dry hopping específico, um pouquinho de ar que entrar não é problema. Ar e fermentação não é tão problemático. A fermentação ativa é a maior proteção que a gente tem contra o oxigênio. Até por isso eu falo, quando você não tem um acesso sem oxigênio, como uma escotilha de dry hopping, fazer o dry hopping durante a fermentação ativa é uma das melhores coisas que você pode fazer. Então, bora lá. Vamos com bastante coisa aqui, com Citra, Mosaic e Amarillo. Hoje é dia de fazer o segundo dry hopping, mas como eu não sou de ferro, eu já tirei um pouco aqui da cerveja. Tá bonita, tá clarificada, tá com o primeiro dry hopping, que é o principal. E, gente, olha, eu acho que eu já posso dar meu veredito. A levedura fez um ótimo trabalho. Claro, mérito dos lúpulos, mas a sinergia está ótima. Ela tá muito frutada, tá muito intensa. Nem sei se precisava mais um dry hop, mas como está no nosso planejamento, né? Tá bem suave. Olha, sucosa, suculenta, qual que é a melhor palavra para definir? Juicy, tá? Super juicy, super, ultra juicy. Tem um pouquinho de lúpulo aqui no fundo, ó. Isso dá uma pegadinha na língua, na garganta, mas isso aqui vai sair fácil. O esquema agora é jogar mais um pouco de Citra e de Mosaic. Dessa vez utilizando a escotilha de dry hopping, porque agora não tem mais fermentação ativa. E vou roubar um pouquinho também, colocar um pouquinho de antioxidante, Produce Fresh. Um pouquinho menos de 2 gramas em 20 litros. E a gente passa ela para o barril logo depois. Vamos ver como vai ficar. O Mosaic é muito bom, hein? Isso vai cair. Aí a gente purga todo o ar, injeta CO2, tira, injeta CO2, tira. É isso, umas 4, 5 vezes.
Cerveja finalizada. Tá linda ou não tá linda? Fica bonito o laranja ou não? Eu entendo que num bar mais escuro, vou apagar a luz aqui, ó. Aí, ó, agora parece mais oxidada, ó. Mas a iluminação... Talvez por isso as cervejarias optem por fazer a cerveja mais clarinha. Mas eu acho linda, fica aqui esse douradão bonito aqui. Gente do céu, essa aqui tá a perfeição. Nossa, essa aqui tá... Olha, eu vou falar. Desempenho, a levedura aqui performou muito bem mesmo. Vocês viram, eu já falei no meio, né, antes de eu fazer o último dry hop. Essa aqui tá... Nossa, tá realmente especial. Tá frutada, tá intensa, tá... Chegou na saturação? Chegou na saturação, tá? Aquela New England clássica que provavelmente alguém ali do outro lado da sala, pena que eu não tenho nenhum ajudante, mas se eu tivesse um ajudante ali do outro lado da sala, ele ia estar sentindo o aroma dessa cerveja. Mas não é só isso. Ela tá macia, tá agradável. Os lúpulos, as estratégias de lupulagem rápida, elas são muito boas, não tem nada de harsh, zero de harsh, para ter 16 gramas por litro de lúpulo, né? E os ésteres sintetizados aqui, produzidos, estão em uma harmonia muito, mas muito boa com o lúpulo. A cerveja está deliciosa, está fantástica. Agora vai meu veredito. Vale a pena uma levedura tão cara? Olha, eu acho que é aquilo que eu pensei desde o começo. Frente ao valor total dessa cerveja, foi irrelevante o valor da levedura. Ela ter sido mais cara foi irrelevante. Essa foi uma cerveja muito cara. Provavelmente a cerveja mais cara que eu fiz esse ano, até agora. Ainda mais considerando que eu não mostrei para vocês tanto de perda que eu tive. Eu estava estimando 8 litros, né, de perda. Eu tive basicamente 8 litros de perda. Foi muita purga até eu conseguir remover todo o lúpulo. Então, foi realmente, olha, o preço da levedura, o valor da levedura não representou nada no valor dessa cerveja, ou o valor adicional da levedura. Ainda mais que eu fiz propagação. E se você faz técnica adequada de propagação, você nem precisa usar o pacote inteiro. Você pode usar meio pacote, 1/4 do pacote e usar a levedura 4 vezes ao longo do ano, gastando R$10 só de levedura. Dito isso, para essa condição específica, eu acho que valeu a pena. Passou no teste e surpreendeu bem. Coisa tá ótima. Agora, para a sua IPA do dia a dia, que você vai usar 1, 2 pacotes de levedura, eu acho que não vale tanto a pena assim. Ela é gostosa, é frutada, mas a gente tem um monte de opções de levedura no mercado agora também, né? A gente tem até leveduras para New England que performam muito bem e são muito mais baratas. Então, como veredito, eu acho que é uma ótima levedura, cumpre o que propõe. Provavelmente agora, tomando ela, eu chutaria que ela é a London 3. E o mais legal é ter a opção de ter a London 3 seca para quando você quiser usar, é algo fantástico. Então, tá aprovada a levedura. Saúde, e eu vou me deliciar aqui com essa cerveja.